Fala galera, beleza? Aqui é o professor Saraiva, disciplina de Biologia, trazendo para vocês aí mais um pouco de conteúdo, né, nessa videoaula. Hoje, galera, nós vamos falar sobre um assunto aí que é muito importante, tá? Por vários aspectos, mas as algas são muito importantes, tá? Embora aí para muita gente talvez, né, nem repare nelas, não pense na importância, enfim, elas são um grupo aí que tem relevância dentro de um contexto ecológico, industrial, enfim. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre esse grupo, tá? O grupo das algas, pessoal, para começar, tem muita gente que às vezes acha que a alga é planta, né? As algas não são plantas, tá? A gente sabe hoje que um grupo de algas verdes provavelmente deu origem aí a todas as plantas que existem, tá? Então, o que acredita-se hoje é que as algas são ancestrais das plantas, tá? Mas elas não são plantas. As algas, elas ficam aí com uma coisa interessante quando a gente fala de classificação. Existem, né, vamos dizer assim, duas possibilidades das algas serem encaixadas. Uma delas colocava, que é a mais antiga, né, caiu em desuso, colocava as algas unicelulares no reino protista e as algas multicelulares no reino plantae, no reino vegetal. Mas hoje o que se utiliza, na verdade, é colocar todas as algas no reino protista, tá? Então hoje a gente encontra elas aí junto com os protozoários. Embora eu particularmente acredito, né, como eu sempre digo, que talvez devesse existir um reino só para as algas, né? Porque elas não são plantas e não são nada a ver com protozoários, tá? Então, essa é a minha visão. Mas hoje elas estão aí no reino protista, tá? Como eu já adiantei para vocês, as algas elas podem ser unicelulares, né? Então existem algas unicelulares, tá? Com uma célula só. E existem algas aí multicelulares, formadas aí por mais de uma, né? Múltiplas células. Mas uma coisa que é importante, as algas, tá? Embora aí possam ter mais de uma célula, né? Ter muitas células, elas não possuem tecido verdadeiro, tá? Elas ficam aí num grupo chamado de talófitas. Vocês podem ouvir falar isso, né? As talófitas. A gente está falando também das algas, tá? Porque talo também é um termo que é utilizado aí para se denominar o corpo das algas multicelulares. Ah, mas por que não tem tecido verdadeiro? Em botânica, né? Para que tenha um tecido botânico verdadeiro, ele exige aí a presença de algumas coisas, entre elas os vasos condutores, tá? E as algas não possuem, elas são avasculares, isso é uma característica importante. Então, botanicamente dizemos que não é um tecido verdadeiro, tá? Então, as algas ficam aí classificadas como talófitas. Por isso também que eu digo que elas são diferentes das plantas, tá? Embora as briófitas, tá? As briófitas são plantas que também não têm tecidos definidos, porque também são avasculares, né? Então, essa seria uma semelhança. O resto das plantas todas são vasculares, portanto, formando aí já tecidos verdadeiros, ok? Eu acho que talvez a característica mais importante de início, assim, de lembrar e de saber das algas, é que elas são organismos autótrofos e fotossintetizantes. Todas elas, tá? Todas as algas fazem fotossíntese. Junto com as plantas também, né? Veja que as plantas, na verdade, têm exceção, algumas plantas parasitas, mas, assim como as algas, são características aí pela fotossíntese. Então, depois eu falo um pouquinho mais disso, tá? Então, esse é um ponto importante. E aí, quando a gente fala das algas, uma coisa que tem que vir à mente, né, além da fotossíntese, é que existem vários grupos de algas, tá? Eu vou comentar um pouquinho sobre eles, porque não é o foco. Vocês têm materiais aí para se aprofundar mais nos grupos, tá? E o ponto importante é que a separação desses grupos, ela depende aí do tipo de pigmento que predomina, tá? As algas, então, elas têm uma variedade aí de cores, tá? Associadas a pigmentos, e isso ajuda na distinção aí dos grandes grupos. Os pigmentos, lembrando, pessoal, por que o pigmento é importante? O pigmento, ele é uma forma da alga coletar energia da luz, tá? E transformar essa energia em energia através da fotossíntese, né? Ela transforma o tipo de energia da energia luminosa
para energia química e o pigmento participa coletando essa energia, tá? Então, temos aqui os principais grupos de algas, tá? De acordo aí com algumas características e as principais delas é os pigmentos, mas eu vou trazer algumas coisas também. O primeiro grupo aí são as eugleноfitas, tá? As algas do grupo das euglenas, as mais conhecidas, né, e que mais é importante lembrar, são as da piscina, tá? Eu trouxe aqui para vocês algo para lembrar, tá? Então eu não trouxe detalhes, não trouxe muita informação, porque é para dar essa pincelada, porque eu quero focar mais nas importâncias, reprodução, contextos aí bem relevantes também. Embora saber dos grupos também é relevante, tá? Então, as euglenas, né, as algas da piscina, estão muito ligadas aí ao processo de eutrofização, né, em corpos d'água, principalmente a piscina. Então, quando há o abandono, vamos dizer assim, da piscina, e aí surge, né, aquela camada verde que cobre ali, começa muito com proliferação aí de algas do gênero da euglena, tá? As euglenas. E ela é importante por esse processo de eutrofização que eu vou comentar mais pra frente. Então, ela é uma alga flagelada, tá? Ela é uma alga aí que vira e mexe e aparece do grupo aí das euglenofitas, tá? O segundo grupo são as pirrofitas, tá? São algas aí que nesse grupo a gente encontra as bioluminescentes, são algas que emitem luz, tá? Brilham, causam fenômenos aí de bioluminescência nos mares. Então, isso é importante, tá? Tem esse papel. E nesse grupo também estão as algas que causam maré vermelha, que eu vou comentar mais pra frente. Então, estão no grupo aqui das pirrofitas. As bacillariofitas também é um grupo importante, né? Porque também são conhecidas como diatomáceas, tá? As algas desse grupo, as diatomáceas, a característica principal é a carapaça de sílica que cobre essas algas. E aí, quando elas morrem, essa carapaça decanta, formando uma rocha, o diatomito, tá? E o diatomito, ele é usado aí na indústria, depois também eu falo mais dele. Então, é o grupo aí das bacillariofitas, tá? Ou também diatomáceas. O grupo das clorofitas, que são as algas verdes, tá? É o grupo aí talvez maior, tem algas unicelulares e multicelulares. E as grandes, para mim, funções aí das algas verdes, né, desse grupo, está relacionado ao fitoplâncton, principalmente ao unicelular, tá? Ela serve de base de cadeia aí nos mares e oceanos. E a multicelular também, participando aí como base de cadeia e ambas produzindo fotossíntese em abundância, que eu também vou comentar mais depois. Então as algas verdes aí também têm um papel bem importante quando a gente fala de algas, tá? As rodofitas, tá? São as algas vermelhas, e aí não é a que causa maré vermelha, é importante separar, tá? E aí eu destaco para vocês das algas vermelhas, aí o principal é o nori, né? Aquela alga utilizada aí para envolver o sushi, comida oriental, tá? Então é uma alga que eu destaco nesse grupo aí para vocês, trazendo essa importância. E um outro grupo aí que é importante também são as feofitas, tá? Conhecidas também como algas pardas ou algas marrons. E para mim o grande ponto de importância delas são grandes florestas de algas multicelulares, né? Todas multicelulares desse grupo. Grandes florestas formadas aí nos mares e oceanos, os chamados mar de sargaço, ou também tem kelps, que é um tipo de alga desse grupo, formando aí essas florestas, tá? Que servem para abrigo, reprodução e para alimentação de vários grupos, tá? Então vejam que os principais grupos estão aqui e todos eles têm uma importância, tá? E agora um detalhe que é importante relembrar ou fixar. Todos os grupos que nós falamos aqui, o ponto em comum foi água, né? Oceano, mar, água doce. É o ponto comum também das algas, que eu preciso frisar. Alga é característica de ambiente úmido, tá? Com muita umidade, especialmente os ambientes aquáticos. E aí vem também uma grande importância desse grupo, ok? Então, esses são os aspectos iniciais para trazer aí o estudo das algas para vocês, tá bom? Pessoal, um outro aspecto que é importante das algas é comentar sobre sua reprodução. Todo ser vivo, né? Lembrando que a reprodução é fundamental, na verdade é um dos pontos principais da vida. E para as algas também não é diferente. Na verdade, nas algas,
elas exibem aí processos bem diversos de reprodução, tá? Então eu trouxe aqui para vocês um panorama, assim, algumas ideias, tá? De como acontece aí a reprodução nas algas. Bom, as algas unicelulares, né, aquelas que possuem apenas uma célula, o padrão, vamos dizer assim, o que acontece é a cisciparidade, né, ou a bipartição, onde basicamente é uma reprodução clonal, onde a célula se divide, dando origem aí a células iguais, tá? Com pouca variabilidade genética. Vale fazer um parênteses aí nas diatomáceas, tá? Conforme as diatomáceas vão dividindo ali a sua carapaça, há uma tendência ao longo das gerações aí de diminuição no tamanho, né? Porque a divisão ali ela não é igual. Então é uma característica aí especial dessa alga unicelular, tá? Mas então é um padrão aí para as unicelulares a divisão binária, né? A clonagem, a cisciparidade, que ela é rápida e ela é clonal, né? Como eu bem disse agora há pouco. E aí, os multicelulares, basicamente, eles têm a capacidade, então, de fazer a reprodução de forma sexuada, tá? E essa reprodução sexuada tem alguns pontos aí. Geralmente, elas envolvem a presença de gametas, sendo que pelo menos um deles tende a ser móvel, tá? Ou uma mobilidade ativa, ou até mesmo uma mobilidade aí passiva, tá? Então, é uma das coisas que acontece quando a gente fala de gametas e de fecundação em algas multicelulares. É preciso que aconteça aí o encontro desses gametas e a água ajuda muito nesse processo, tá? Outra coisa importante, quando a gente observa adultos de algas, tá? Devido aí a essa grande variabilidade de processos reprodutivos, temos algas que têm adultos haploides, né? N cromossomos, e temos algas aí que o adulto é diploide, né? Ou 2N, tá? Isso é característica também das algas, ter essa possibilidade. E o que também pode acontecer nas algas é a alternância de gerações, tá? Isso a gente fala mais em plantas, é característico, é muito marcado isso nas plantas, mas alguns grupos de algas também podem apresentar alternância, tá? Que é ali uma fase haploide e uma fase diploide dentro do mesmo ciclo reprodutivo, tá? Então, uma das algas que mais vista aí é a uva, né? Que é a alface do mar, uma alga verde, que basicamente ela tem um ciclo aí que é o que possivelmente pode mais cair quando a gente pega aí reprodução de algas, beleza? Então é bom ficar ligado nesses pontos, lembrando que às vezes, né, um tema desse aí pode surpreender, então é importante ficar ligado. E agora eu vou falar então basicamente das importâncias das algas, né, trazer um contexto aí de importância para fechar esse bloco, vamos dizer assim, beleza? Galera, e para fechar com vocês o assunto das algas, né, eu trago aqui por último, mas não menos importante, né, na verdade é a importância, trago para vocês aqui algumas das principais e mais relativas importâncias, na verdade, a respeito das algas, tá? Para que vocês saibam que, pô, legal, gostei, um grupinho massa, tá, mas e daí? Por que é importante? Para que serve, tá? Então vou trazer para vocês aí agora esse contexto aí da importância desse grupo, né, a importância das algas. Bom, importância ecológica, né? Tem N coisas, mas a gente consegue resumir aqui, tá? Uma delas é a fotossíntese, tá? Lembrando, fotossíntese é a produção de matéria orgânica. Então, as algas, elas atuam como base de cadeia alimentar, tá? É o pasto marinho, vamos dizer assim. Então, isso vem dessa capacidade de produzir matéria orgânica. Isso é importante para a manutenção da biomassa nos ambientes, né? Então, sendo aí organismos produtores, tá? Mas não é só essa importância da fotossíntese. Outra muito grande é a liberação de oxigênio. E aí vem aquela grande coisa, tá? Quando fala-se que a Amazônia é o pulmão do mundo, temos dois erros, né? Um ecológico e um fisiológico, tá? Por que fisiológico? Porque quando você fala em pulmão, o pulmão, na verdade, ele consome oxigênio e libera CO2. Então, quando você fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, estaria se dizendo, né, a grande quantidade de oxigênio que é liberada pela fotossíntese. E o pulmão não faz isso. Então, é um erro fisiológico. E o erro ecológico, que quem libera mesmo essa grande quantidade de oxigênio são as algas, tá? O oxigênio liberado pelas grandes florestas, ele é consumido ali mesmo, porque é um ambiente clímax, tá? Onde a produtividade líquida é igual a zero.
Nos ambientes onde as algas vivem, essa grande massa de algas produzindo oxigênio libera esse oxigênio para a atmosfera, tá? Então, esse é um papel fundamental das algas, manter aí o oxigênio na atmosfera, tá? Sendo o pulmão do mundo aí, entre aspas, tá? E além de ser base de cadeia. Só por isso aí a gente já vê que são papéis, né, bem importantes. Mas também dentro da ecologia temos as simbioses, tá? As algas conseguem aí relacionar-se com outros organismos, como por exemplo os líquens, né? Que é uma associação de algas e fungos, que são organismos pioneiros, bioindicadores. Então, as algas também se associam aí a corais e a vários grupos, geralmente fornecendo matéria orgânica, tá? Então, essas simbioses aí são importantes também para as algas, tá? E, consequentemente, para o planeta, para a ecologia. Temos também, quando a gente fala de ecologia, dois pontos importantes, tá? Maré vermelha e eutrofização. Maré vermelha são causadas aí, como eu disse, pelas algas do grupo das pirrofitas, tá? E a eutrofização principalmente aí pelas euglenofitas, tá? Os dois processos são muito similares, tá? Na maré vermelha o que acontece? Você tem aí uma grande quantidade de matéria orgânica no ambiente, isso estimula um boom dessas algas, tá? E o lance é que essas algas, elas fazem um amensalismo. Por quê? Porque elas liberam algumas toxinas que são prejudiciais e acabam matando outros organismos. Inclusive, essas toxinas podem ter um efeito biocumulativo e chegarem aí em concentrações altas no ser humano, tá? Então, esse é o problema da maré vermelha. As toxinas que são liberadas pelas algas ali. E, lembrando, ela aparece em locais com alta concentração de matéria orgânica. O que é matéria orgânica no mar? Esgoto, né? Principalmente. Então, esse é um grande problema. A eutrofização acontece em ambientes de água doce, por exemplo, piscina, né? Ali na piscina, se você não joga o cloro adequadamente, há também um boom, uma proliferação de algas desse grupo, tá? Porque também tem matéria orgânica na piscina. A gente acha que não, mas tem muita matéria orgânica ali. E o cloro mantém as algas inativas ou mortas. Acabou o cloro, essas algas explodem, porque tem matéria orgânica e tem luz. E aí elas começam então a cobrir esse ambiente, tá? No começo há um boom, uma proliferação, mas depois ela impede a luz de chegar nas outras camadas. E aí isso vai levando então à morte dos organismos aeróbios, né, ao acúmulo de organismos anaeróbios, e depois leva a um estado final aí de total anóxia praticamente, onde você tem aí decomposição e liberação de compostos muito fortes, tá? Dando aí mau cheiro e tudo mais. Então, é similar à maré vermelha, é um processo aí de matéria orgânica, há uma explosão de algas, afetando toda a dinâmica aí do ambiente, tá? Então, a eutrofização também é um processo importante de ficar de olho. E são aí os principais aspectos ecológicos das algas, tá? Quando a gente fala de indústria, várias algas são utilizadas na indústria. As diatomáceas, né, fornecem aí o diatomito para cremes esfoliantes, por exemplo, cremes dentais, tá? O alginato também é tirado de algas que servem para produção de cosméticos, produção de sorvetes, de cremes dentais, como emulsificante. Então, também é um composto que sai das algas aí. E até mesmo o agar, né, que é utilizado aí para produzir, por exemplo, alguns alimentos, mas é utilizado como meio de cultura em pesquisa. Então, são algumas das explorações industriais aí das algas, ok? E para fechar, exploração alimentar, tá? As algas, eu ainda não havia comentado, mas comento agora, elas têm como principal reserva o amido, tá? E esse amido aí ele é fonte de alimento aí para pessoas, para animais, para N atores da cadeia, tá? E aí então, principalmente as algas do grupo das algas verdes, das algas pardas e das algas vermelhas, como o nori, que é uma alga vermelha, né? E eu já havia citado, são exploradas aí com fins alimentares, né? Até na alta gastronomia, onde você vê em restaurantes chiques aí servindo frutos do mar com algas marinhas, né? Isso tem um preço elevado. São algas comestíveis, então tem também esse apelo alimentar, porque é uma boa fonte de amido e também, em alguns locais, é muito abundante, né? Muito prático e fácil de você extrair isso, ok? Então, galera, para fechar esse bloco aí, trazer para vocês a importância desse grupo. E com isso, a gente fecha, tá, o grupo das algas, que são aí
pioneiros e depois surgindo aí as plantas a partir delas, tá? Então, galera, aproveitem esse conteúdo, estudem e estamos aí para ajudar vocês sempre que precisar. E basicamente essa informação que eu queria trazer. E um grande abraço a todos aí e até uma próxima.